Pois é, não vem que não tem. Você diz que bateu em 10, eu bati mais de 100. Parceiro, é o funk carioca dominando. Esse é das antigas, hein? Pra quem lembra, olha aí, ó. Recordar é viver. Vamos ver se a gente vai bater em mais de 100 agora, ó. Na prova do CESP, vem comigo. Pontuação, questão número 7. Vai, olha na telinha. Número 7. Sem que haja prejuízo para o sentido original do texto, isso, pula esses parênteses, pode ser corretamente substituído por o quê? Desde que se substitua o ponto que antecede esse pronome por ponto e vírgula. Ou seja, olha para cá agora, parênteses. O fato de um império absorver povos diferentes faz que alguns de seus componentes desejem destacar-se do conjunto. No lugar desse ponto, o cara aqui está sugerindo um ponto e vírgula. E diz que isso é correto, ó. Pode ser corretamente substituído por o que, desde que substitua o ponto por ponto e vírgula. Aí o cara está sugerindo assim, ó. O fato de um império absorver povos diferentes faz que alguns de seus componentes desejem destacar-se do conjunto, ponto e vírgula. O que explica por que os impérios perduram. Aparentemente está certo. Concorda comigo? Aparentemente está certo. Só que, olha o gabarito oficial. Faço questão que você dê uma conferida, meu camarada, no gabarito oficial. Olha aí, ó. Vamos lá. 7. Errada. Poxa, Pestana, por que está errado? Por que está errado, meu camarada? Será que você não notou a maldade na questão? Será que você não notou? Eu acho que você notou e está fazendo ouvidos moucos. Sei lá o que significa isso, mas um dia eu ouvi falar, meu pai falar esse negócio, aí eu repeti agora. Vamos lá, questão número 7. Sem que haja prejuízo para o sentido original do texto, isso pode ser corretamente substituído por o quê? Desde que substitua o ponto que antecede esse pronome por ponto e vírgula. Eu não posso colocar, no lugar desse ponto, um ponto e vírgula, pelo seguinte. Está vendo essa expressão o que? Percebe que esse o que está fazendo referência a algo anterior? Quando isso acontece, esse o que faz referência a algo anterior, só pode ser substituído por vírgula ou travessão, e não ponto e vírgula. Por isso, errado. Próximo, questão número 8. Com os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, o ponto após passados, aí vem o trechinho, né? Pensar o império não significa ressuscitá-lo dos mundos passados. Trata-se de considerar a multiplicidade. Aí o cara diz, com os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, o ponto após passados, aqui, né, pode ser substituído por 2 pontos, sem que haja prejuízo para a correção gramatical e o sentido original do texto. Será que isso é verdade? É verdade. Eu posso colocar, então, no lugar desse ponto, 2 pontos, Pestana? Posso. Quer ver? Ó? Vai ficar assim. Pensar o império não significa ressuscitá-lo dos mundos passados. 2 pontos. Trata-se de considerar a multiplicidade. Sabe por que eu posso colocar 2 pontos no lugar desse ponto? Porque a oração A, que vem antes dos 2 pontos, ela é coordenada à oração B, que vem depois dos 2 pontos. E os 2 pontos podem estar entre orações coordenadas. Por isso, certa resposta. Beleza? Como você está vendo, só vírgula, hein? Só dá vírgula. Vamos que vamos. Fragmento de texto. Observe esse fragmento. Outras formas de soberania que respondam melhor a um mundo caracterizado ao mesmo tempo pela desigualdade e pela diversidade. Aí vem a questão. Na linha 33, que foi esse trecho aqui de onde eu retirei, né? Caso se insira antes de caracterizado o segmento que é, ou seja, há um mundo que é
caracterizado. Será necessário para a manutenção da correção gramatical e do sentido do período o emprego de vírgula após mundo. Ou seja, uma vírgula aqui, ó. Isso está certo ou está errado? Obviamente está errado. Por que está errado? Porque se eu coloco que é caracterizado, eu estou transformando isso aqui, ó, numa oração subordinada adjetiva explicativa. E a oração subordinada adjetiva explicativa vem separada por vírgulas. Lê de novo. Outras formas de soberania que respondam melhor ao mundo, vírgula, que é caracterizado, vírgula, ao mesmo tempo pela desigualdade e pela diversidade. Beleza? Teria que vir entre vírgulas. Agora, de coração, na boa, cá entre nós, eu vejo mais uma ideia de restrição aqui, cara. Porque eu não estou falando de qualquer mundo. Eu estou falando de um mundo que é caracterizado ao mesmo tempo pela desigualdade e pela diversidade. Eu estou especificando, restringindo a ideia de mundo. Então, essa oração aqui que eu coloquei em destaque, que é caracterizado, ela, na minha opinião, é mais restritiva do que explicativa. E aí é que não teria essa vírgula mesmo depois de mundo. E aí, não tendo essa vírgula, estaria errado do mesmo jeito a questão. Essa questão está errada de qualquer maneira, né? A afirmação dela, melhor dizendo, está equivocada. Beleza? Porque que é caracterizado é uma oração subordinada adjetiva, restritiva, e ela não é separada por vírgula. Muito bom. Próxima questão. CESP-UNB, STJ, Técnico Judiciário, 2012. Só dá 2012, hein? Fragmento de texto. A um coronel que se queixava da vida de quartel, um jornalista disse, : Número 10. O emprego da vírgula após quartel é facultativo. Questão pequenininha, simples e polêmica? Vamos ver. A um coronel que se queixava da vida de quartel, um jornalista disse. O cara está dizendo que essa vírgula aqui é facultativa. Ela pode ou não ser colocada. Vamos ver? Vamos ver um detalhe? Observe. Um jornalista sujeito disse, verbo transitivo direto e indireto. Ele disse o quê? Ele disse alguma coisa a quem? A um coronel que se queixava da vida de quartel. Então, a um coronel que se queixava da vida de quartel é um objeto indireto do verbo dizer. Portanto, quando eu tenho um objeto direto, é regra isso, hein? Ou um objeto indireto deslocado, eu posso ou não colocar vírgula, separando o objeto direto ou o objeto indireto. A vírgula é facultativa. Então, a número 10 está certa. Afirmação corretíssima. Olha para mim rapidinho. Percebeu que essa questão é de vírgula de novo? E a maioria das questões são de vírgula? Aí eu te pergunto, se você não domina a vírgula, você acha que consegue acertar todas as questões de pontuação do CESP? Claro que não. É um raciocínio lógico. Portanto, a única maneira que você tem de apreender, absorver as informações relacionadas à vírgula, que é um assunto dentro de pontuação, é não só trabalhando em cima da teoria com vontade, para decorar aquelas regrinhas ou entender aquelas regrinhas. E eu vou te dizer um detalhe. Para você entender bem pontuação, principalmente vírgula, você tem que entender bem sintaxe, análise sintática. Porque toda hora a gente fala assim, o adjunto adverbial foi deslocado, coloca vírgula. O objeto indireto foi deslocado, a vírgula é facultativa. Se você não sabe o que é um objeto indireto, tu não vai saber se a vírgula está certa ou está errada, se é facultativo ou não. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Portanto, meu camarada, a dica que eu te dou é, saiba bem a análise sintática antes de partir para a pontuação. É por isso que eu coloquei os módulos nessa ordem. Beleza? Tranquilidade? Então vamos que vamos trabalhar em cima duro, hein? Vamos lá. Número 10, certa resposta. Olhando para a telinha, vamos que vamos. Temos bastante tempo, vamos cair dentro. CESP-UNB, TCU, Auditor Federal de Controle Externo 2011. Só agora chegou 2011, né? E o ano de 2012 ainda não acabou, o CESP provavelmente vai fazer algumas provas ainda ao longo deste ano. Vamos lá. Fragmento de texto. Tanto na menor como na maior felicidade,
Porém, há sempre algo que faz que a felicidade seja uma felicidade. A faculdade de esquecer. Número 11. No segundo período do texto, o trecho introduzido pelos 2 pontos apresenta uma explicação do que o autor entende por maior felicidade. Não é isso. Errada. Essa questão está errada. A afirmação está errada. No segundo período do texto, o trecho introduzido pelos 2 pontos apresenta uma explicação do que o autor entende por maior felicidade. Não é o que ele entende por maior felicidade. Lê de novo. Tanto na menor como na maior felicidade, porém, há sempre algo que faz que a felicidade seja uma felicidade. A faculdade de esquecer. A faculdade de esquecer não está ligado à maior felicidade. Está ligado simplesmente a... Está explicando apenas a felicidade. Beleza? Tranquilo, meu camarada? Belezinha? Olha pra mim. Tá ligado aqui? Tamo junto? Então, cuidado. Parece que o que vem depois dos 2 pontos está explicando maior felicidade. Quando, na verdade, não está explicando maior felicidade. Está explicando só felicidade. Lê de novo, vai. Faço questão. Dá uma olhada aí na telinha. Tanto na menor como na maior felicidade, porém, há sempre algo que faz a felicidade, que faz que a felicidade seja uma felicidade. A faculdade de esquecer. Na verdade, eu vou dizer outra coisa. Agora que eu percebi. A faculdade de esquecer não está ligado nem à felicidade. Está ligado a esse algo aqui, ó. Caramba, essa questão era cabulosa. De qualquer maneira, está errada. Isso aí é fato. Mas está ligado a esse algo aqui. Olha que maneiro essa questão. Puxa, quase cai na pegadinha do malandro. Ainda bem que eu vi isso aqui. Vamos lá, lê de novo. Tanto na menor como na maior felicidade, porém, há sempre algo que faz que a felicidade seja uma felicidade. Que algo é esse? Aí vem os 2 pontos e se explica que algo é esse. A faculdade de esquecer. Agora foi questão errada de qualquer maneira. Maneirinha a questão. Quase errei. Olha aí. Vamos ver. Questão número 12, galera. Parte para dentro. SESP-NB, BRB, Analista de Tecnologia da Informação 2011. Fragmento de texto. Observe o fragmento de texto. Em meio à turbulência financeira, essas nações também ganharam voz e importância no contexto geopolítico, que culminou com a ascensão do G20. Número 12. Na linha 9, para dar mais destaque ao complemento da forma verbal, ganharam, 2 vírgulas poderiam ser inseridas no período, uma antes e outra depois da expressão voz e importância. Uma antes e outra depois da expressão voz e importância. Uma antes e uma depois. Então, para dar mais destaque ao complemento da forma verbal ganhar, eu poderia colocar uma vírgula antes de voz e depois de importância. Pô, parceiro, na moral, errada. Totalmente errada. Sabe por quê? Porque eu tenho o verbo aqui e voz e importância é o complemento do verbo. Entre verbo e complemento, eu posso ter vírgula? Claro que não. Nunca, jamais. Questão está com a afirmação errada. Beleza? Errada essa afirmação. Próximo. SESP-NB, TJ Espírito Santo, Analista Judiciário, Letras 2011. Para tudo. Olha para cá. Olha para a pestaninha. Olha para cá. Meu camarada, escuta uma coisa. Existe um conceito básico de pontuação que é o seguinte. Existe o sujeito, o verbo e o complemento. E o adjunto adverbial. Eu posso ter vírgula entre eles quando eles vêm nessa ordem? Não. Mas quando eles estiverem deslocados, eu posso colocar vírgulas? Posso. Na maioria das vezes, sim. Agora, uma coisa é muito certa. Entre o sujeito e o verbo, eu posso ter vírgula? Não. Entre o verbo e o complemento, eu posso ter vírgula? Não. Então, essa questão que a gente acabou de fazer, que vem o verbo e imediatamente após vem o complemento, eu não posso ter vírgula, separando o verbo do complemento. Isso é um erro, preste atenção nisso. A maioria das questões sobre vírgula cai em cima desse detalhe, que às vezes você despercebe. É por isso que eu te falei, para você analisar bem uma questão de pontuação, você precisa saber análise sintática legal. Porque se você não sabe análise sintática legal, o que acontece? Chega numa parada dessa, em que o cara diz assim, é possível colocar uma vírgula entre o complemento e o verbo.
Mas se você não sabe o que é o complemento, que é o verbo, parceiro, já era. Você vai pensar que está certo e tudo mais. Cuidado. Saiba a análise sintática antes de partir para a pontuação. Ok? Beleza? Vamos que vamos. Olha para a telinha. SESP-NB, TJ Espírito Santo. Analista Judiciário, letras 2011. Mais uma aguinha esperta. Segura a onda aí. Fragmento de texto. Vamos lá. Acompanha aí essa parada entre colchetes. Esse fragmento aí. Assim, a interação é vista como um processo social que dá aos atores que interagem não apenas um papel de agentes de reprodução, mas de reinventores da vida social. 13. Na linha 19, esse trecho aí, né? A ausência de vírgulas logo depois de atores e de interagem indica que há outros atores que não interagem. Sensacional! Certa resposta. Olha aí, ó. Se liga só. Esta questão é aquela velha questão do CESP, IFCC e ESAF. O cara está trabalhando aqui o seguinte: oração subordinada adjetiva explicativa, oração subordinada adjetiva restritiva. As orações subordinadas adjetivas explicativas vêm separadas por vírgula. As orações subordinadas adjetivas restritivas não vêm separadas por vírgula. Aí, o cara está trabalhando a noção de restrição e a noção de explicação. Se eu coloco as vírgulas, muda o sentido? Muda. Se eu tiro as vírgulas, muda o sentido? Muda. Olha de novo a questão. A ausência de vírgulas aqui e aqui indica que há outros atores que não interagem. Olha como isso é verdade. Calma aí que eu pulei esse bagulho aqui. Vamos lá. Olha como isso é verdade. Vamos lá. Assim, a interação é vista como processo social que dá aos atores que interagem, eu não estou falando de quaisquer atores, eu estou falando dos autores que interagem. Portanto, isso indica que há outros autores que não interagem. Certa resposta. Muito legal a questão. É uma questão assim clássica, que cai frequentemente, mas, enfim, ela não deixa de ser bonita. Vamos lá. SESP-NB Correios. Cargos de nível superior 2011. Prova recente, né? 2011, foi no fim do ano, se eu não estou enganado, mas, enfim, fim do ano de 2011. Fragmento de texto. Vamos lá. Mais um fragmento aqui, parceiro. Deixa a peteca cair não, irmão. Olha aí, para apreciar o valor e o significado dessas indicações, é preciso entender as principais razões que levavam o padre a interessar-se pelo tempo. 14. O emprego de vírgula logo após o vocábulo indicações é obrigatório. Parceiro, olha para mim de novo, vamos lá. Existe uma regra que diz o seguinte: quando uma oração subordinada adverbial estiver iniciando o período, a vírgula é obrigatória. Se essa oração subordinada adverbial for reduzida, a vírgula é obrigatória, desde que a oração subordinada adverbial inicie o período. Tá claro isso? Beleza? Mesmo? Show de bola. Quer ver? Ó, vou te dar um exemplo aqui. Vou te dar um exemplo rapidinho. Vou te dar um exemplo. Eu digo assim, quer ver? Ó? Para que você consiga conquistar a sua vaga, vírgula, é preciso ir além. Por que essa vírgula é obrigatória? Porque a oração que iniciou o período é uma oração subordinada adverbial. É a mesma coisa que acontece aqui. Vê comigo, vai, telinha. Para apreciar o valor e o significado dessas indicações, essa oração está separada por vírgula, porque ela é uma oração subordinada, adverbial, final, reduzida, de infinitivo. Ela está iniciando o período. Então você separa por vírgula sempre, obrigatoriamente. Questão 14, certa resposta. Tranquilidade? Vamos que vamos, hein? Vamos nessa. SESP-NB, TJ Espírito Santo,
Analista do Judiciário, Taquigrafia 2011. Fragmento de texto. Abri uma página ao acaso e li uma frase que dizia ser um sinal de fraqueza e não de virtude. Questão 15. Caso se omitisse a vírgula, empregada imediatamente antes da conjunção e, a correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas. Não seriam preservadas. Quando a expressão e não equivale a mas não, a vírgula antes dessa expressão é obrigatória. Então, a número 15 está errada. Olha aí, ó. Abri uma página ao acaso e li uma frase que dizia ser um sinal de fraqueza, mas não de virtude. Percebe que é possível substituir o e não por mais não? Quando isso for possível, a vírgula é obrigatória antes desse e. Porque esse e aqui é uma conjunção adversativa. Ou, pelo menos, indica adversidade, melhor dizendo. O fato é, está errado, porque a vírgula é obrigatória. Eu não tenho como omitir essa vírgula. Próxima questão, parceiro. Vamos lá. Vamos que vamos. Só na pressão. Fragmento de texto. A vida depende da vontade de outrem. A morte da nossa. Olha para mim rapidinho. Até agora a gente não tinha visto questão desse tipo, em que a vírgula é colocada para marcar a omissão de um termo. E isso é muito comum em prova de concurso também. O cara coloca a vírgula para omitir um termo. Lembra da elipse? Lembra disso? Elipse? Vou te dar um exemplo. Olha aí para a telinha rapidinho, que eu vou abrir aqui um slide, só para eu te mostrar uma parada interessante de elipse. O que seria elipse? Elipse é a omissão de um termo, ok? E aí a vírgula, muitas vezes, marca a elipse. Vou te dar um exemplo, quer ver? Eu comprei 2 carros. Ponto. Ou melhor, ponto e vírgula. Meu irmão, 3. Eu comprei 2 carros. Meu irmão, 3. Percebe que essa vírgula aqui está substituindo o verbo comprar? É como se eu dissesse assim, ó, eu comprei 2 carros. Meu irmão comprou 3. Só que em vez de eu repetir o verbo, por uma questão de coesão, eu coloco o verbo em elipse. Eu coloco o verbo oculto, implícito. E aí como é que eu marco essa elipse? Como é que eu marco essa omissão do verbo? Através da vírgula. Interessante, não? Então volta para a questão. A vida depende da vontade de outrem. A morte depende da nossa. No trecho a morte da nossa, a vírgula foi empregada para indicar a omissão do vocábulo vontade. Não. A vírgula aqui foi colocada para indicar a omissão do verbo depender. Tranquilo? Então você coloca a vírgula para marcar a elipse verbal. Tudo bem? Beleza? Então, 16. Certo ou errado? Errado, né? Cadê o vermelhinho? Eu estava no vermelhinho, voltei para azul. Calma aí. Deixa eu botar no vermelhinho. Vamos lá. Olha aí. Agora foi. Próximo. Vamos que vamos. Fragmento de texto. Mais um fragmento. Eu preparei acho que 20 questões. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Foram 20 questões. Mas vamos lá. Vamos cair dentro disso que a gente ainda tem tempo. Questão número 17. Fragmento de texto. Do terreno das controvérsias religiosas, a ideia de tolerância passou pouco a pouco para o terreno das controvérsias políticas. Ou seja, do contraste entre as formas de religião moderna, que são as ideologias. 17. A expressão ou seja está isolada. Olha aí, de novo, uma questão sobre o ou seja. Eu fiz questão de repetir esse tipo de questão para mostrar que há um padrão. Cuidado com esse tipo de expressão. Ou seja, isto é, ou melhor dizendo, por exemplo, digo, perdão. Enfim, essas expressões que indicam retificação, explicação, esclarecimento, exemplificação. Cuidado com esse tipo de questão. A expressão ou seja está isolada por vírgulas no texto por ser de valor meramente explicativo. Sim, perfeito. Deixa eu conferir aqui o gabarito para ver se é isso mesmo. Parece tão banal, né? É isso mesmo. Que questão bunda, cara. Pelo amor de Deus. Certa a resposta. Está usado porque tem valor explicativo.
É isso mesmo. Ponto final. Vamos lá. SESP-NB, STM, Analista Judiciário, Economia 2011. Perceba que, meu camarada, olha pra mim rapidinho. Perceba que as questões são questões de nível superior. Então, tipo assim, parece que tá muito fácil, né? Tanto que tá andando com uma dinâmica absurda a aula. Isso significa o quê? Um bom sinal. Porque as questões de pontuação não são difíceis no SESP. A gente viu até agora que o que é difícil realmente no SESP não é coesão textual. Isso é tranquilo. Não é ortografia e acentuação. Isso também é tranquilo. Pronome, colocação pronominal, verbo, emprego de tempos e modos verbais. Tranquilo. Sintaxe é que foi osso, né? Sintaxe foi o buraco mais embaixo. Cuidado com questão de sintaxe. Agora, pontuação, relax. Bom, do meu ponto de vista, né? Vírgula é o nome da prova do SESP relacionada à pontuação. Fique esperto, vem comigo. Temos aí 25, 26 minutos praticamente de aula. Vamos lá. De olho na telinha, SESP-NB, STM, Analista Judiciário, Economia 2011. Número 18. Seria mantida a correção gramatical do texto caso fosse introduzida vírgula imediatamente após o trecho destacado. Rapazes vestidos de preto, vírgula, caminham. Para tudo. Para. É errado isso. Pronto. Errado. Pô, parceiro, fala sério. Isso aqui é o sujeito do verbo caminhar. Entre sujeito e verbo, eu posso ter vírgula? Claro que não. Claro que não. Eu não posso fazer isso. Pelo amor de Deus. Não posso. Não posso. Então, errado. Questão 19. Vamos lá. SESP-UNB, Correios, Analista de Correios, Letras, 2011. Fragmento de texto. Na Universidade de Oxford, terminou os estudos da língua grega, idioma dominado apenas por eruditos. Aí o cara diz assim, caso o adjunto adverbial na Universidade de Oxford seja deslocado para o final do período em que ocorre, ou seja, depois de eruditos, não será necessário ajuste na pontuação. É verdade. Bastando, para se manter a correção gramatical e sentido do texto, as devidas alterações de maiúsculos e minúsculos. Será? Agora até eu fiquei confuso. Vamos lá, vamos ler, né? Terminou os estudos da língua grega, idioma dominado apenas por eruditos, na Universidade de Oxford. Ih, maneira questão. Putz, maneira questão, cara. Gostei. Gostei. Percebe que esse travessão aqui está abrindo um aposto explicativo, idioma dominado apenas por eruditos. Idioma dominado apenas por eruditos está explicando o quê? Língua grega. Só que se eu pego na Universidade de Oxford, se eu pego isso aqui e coloco depois de eruditos, se eu coloco aqui depois de eruditos, eu preciso colocar um outro travessão. Deixa eu abrir aqui um slide para ficar bonitinho, rapidinho. Eu digo assim, ó. Língua grega, travessão. Idioma dominado apenas por eruditos, travessão. Na universidade, calma aí que eu estou me alfabetizando ainda, gente. Na Universidade de Oxford. Aí o cara diz que só vai haver alteração de maiúsculo e minúsculo. Não é verdade. Não é verdade. Você vai ter que colocar esse travessão, ou melhor, você vai ter que colocar esse travessão por causa desse primeiro travessão aqui. E o cara não fala nada sobre esse segundo travessão. Ele só diz que quando na Universidade de Oxford for deslocado para depois de eruditos, não vai ter que colocar vírgula nem nada. Quer ver? Ó? Vê a questão de novo. Caso o adjunto adverbial na Universidade de Oxford seja deslocado para o final do período em que ocorre, não será necessário ajuste na pontuação. Não será necessário? Errado. É claro que será necessário. É preciso um outro sinal de travessão para marcar o aposto explicativo. Vamos lá para a última questão. Coisa rápida.
Vamos nessa. Vamos lá. De acordo com Levi, a sociedade passou por 3 etapas. As sociedades fechadas, voltadas à cultura oral, as sociedades civilizadas, imperialistas, com o uso da escrita, e, por último, a cybercultura relativa à globalização das sociedades. Nas linhas 16 e 17, seriam preservadas a correção gramatical, bem como a coerência e a clareza entre as ideias, caso se substituíssem os sinais de ponto e vírgula, que separam os termos de uma enumeração, por vírgulas. Ou seja, no lugar desses pontos e vírgulas, eu teria que colocar vírgulas. É isso que o cara está dizendo. E seriam preservadas a correção gramatical, bem como a coerência e a clareza entre as ideias. Negativo. Errado. Por quê? Porque quando eu tenho orações, ou quando eu tenho expressões grandes, e entre elas já há vírgulas, numa enumeração, eu separo, por uma questão de clareza, essas expressões, essas orações, que já vem dentro delas, vírgula, eu separo por ponto e vírgula, justamente por uma questão de clareza. Então, esta afirmação está errada. As sociedades fechadas, vírgula, voltadas à cultura oral, ponto e vírgula. As sociedades civilizadas, vírgula, imperialistas, vírgula, com o uso da escrita, ponto e vírgula. O ponto e vírgula é necessário nesse tipo de construção. Quando eu tenho uma enumeração, e nessa enumeração eu tenho expressões que dentro delas já vem vírgulas, eu separo essa enumeração por ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula não pode ser substituído por vírgula nesses casos. Questão errada. Eis o gabarito aqui, depois dê uma olhada. Meu camarada, acabou a pontuação. Foi rápido, né? A gente viu muitas questões e a gente viu que as questões são em cima de vírgula. Então, vamos nos preparar para as vírgulas. Tranquilidade? Teve uma só de ponto e vírgula, outra de 2 pontos, uma de aspas, mas percebe que é muito pontual? Belezinha? Tranquilidade? Próxima questão, próxima aula, vou falar de concordância. É, maluco? Segura a tua onda. Beijo no coração, fui!